Você sabe a diferença entre o processo seletivo e o concurso público? Se você tem alguma dúvida, fica nesse vídeo que hoje eu vou explicar tudinho para vocês, tintim por tintim. Puxa a vinheta, estagiário! Então hoje eu vou falar para vocês qual que é a diferença principal entre o concurso público e o processo seletivo e algumas características peculiares de cada um deles. Gente, é muito importante vocês saberem a diferença, principalmente quando vocês pensam no que é que vocês querem para o futuro de vocês. No concurso público, todo mundo sabe que você tem estabilidade financeira. Em que sentido? Você vai ficar naquele cargo ali pelo tempo que você quiser, o cargo é seu, ninguém vai te tirar dali. Você tem estabilidade de saber quanto você vai ganhar, sabendo que ele vai apenas aumentar durante o tempo com alguns adicionais, não diminui. Então é a diferença entre você trabalhar e ser concursado e você ter uma sua clínica particular, é que muitas vezes na clínica particular você não sabe quantos pacientes você vai ter no mês, quanto você vai receber, se você vai receber 1.000, se você vai receber 10.000. Isso não é o significado de estabilidade financeira. E no concurso público você tem isso, você sabe exatamente quanto você vai receber, quando você vai receber e sabe que aquele emprego ali é seu. Que independente do que você faça, tem que ser uma coisa muito grave para você ser tirado dali. Essa é a maior vantagem do concurso público, além de você ter também adicionais como férias, né, algumas coisas sobre licença remunerada, alguns concursos, algumas prefeituras dão uma licença depois de determinado tempo de trabalho, de 3 meses para você ficar tranquilo em casa, ou você, sei lá, ir fazer outras coisas, tirar férias e tudo mais, férias prolongadas, né? Tem várias vantagens em cada prefeitura. Tem adicionais, às vezes de insalubridade, às vezes adicionais com relação ao seu desenvolvimento profissional. Então, se você vai fazer uma especialização, se você vai fazer um mestrado, um doutorado, o seu salário pode ir aumentando a depender da prefeitura. Essas são vantagens muito grandes do concurso público. Ele já é o padrão ouro, o que a gente mais quer, né? O que os concurseiros mais querem para a vida deles, é o concurso público. Só que vira e mexe, a gente vê surgindo editais de processo seletivo. Primeiro, como que você vai saber se é um concurso ou se é um processo seletivo? Quando for concurso público, sempre vai ter o nome concurso público em cima do edital. Então vai ter lá, concurso público logo no título, ou na primeira frase vai ter concurso público para proveniência de cargos, tá? Isso é o fato. Quando não for concurso público, quando for processo seletivo, ele pode estar com o nome de processo seletivo ou não. Ele pode estar com um nome só de seleção, tá? Então isso você também precisa saber. Se for concurso público, vai ter o nome concurso público. Se não for, vai ter algum outro nome, seja processo seletivo ou seleção ou algum sinônimo, tá bom? E aí a gente vem para a diferença principal. Enquanto no concurso público você tem todas aquelas vantagens que eu já citei, no processo seletivo, uma delas principalmente está aí muito em desvantagem sobre o concurso, que é o fato de você não saber por quanto tempo você vai ficar naquele cargo. Pode ser que você se aposente dentro de um processo seletivo? Pode ser que você se aposente dentro de um processo seletivo, mas a prefeitura não tem obrigação com você, não tem obrigação de lhe manter no cargo. Então, a qualquer instante, em qualquer erro ou necessidade de ter uma outra seleção, você vai perder o seu cargo. É diferente de um concurso público. Por exemplo, você foi admitido em um processo seletivo e o município ou o estado determinou que todos os funcionários públicos agora têm que ser admitidos mediante concurso público. E você foi no processo seletivo. Isso garante a você que você vai ser admitido pelo concurso público? Não, você vai concorrer exatamente como todo mundo. Essa é uma desvantagem, porque a pessoa que passou no concurso público pode tomar sua vaga dentro de um processo seletivo, tá bom? Então, assim, quando você for decidir se você vai ou não fazer um processo seletivo, como que você precisa visualizar o processo seletivo?
como um degrau da sua escada. Nunca o último degrau, né? O topo da escada. Porque você não vai ter essa segurança, que é o que eu tô falando para vocês. Eu sou muito sincera com vocês. Eu sempre falo para os meus alunos, se você tiver que escolher entre um e outro, você não tem que ter nem dúvida, você vai fazer o concurso público. Justamente por causa disso, eu quero que vocês tenham o máximo de realização pessoal possível, o máximo de segurança possível, se você vai conseguir pagar suas contas daqui a 10 anos ou não. Então, pelo amor de Deus, vão para o concurso público. Isso significa que o processo seletivo é ruim? Claro que não. Vamos dizer que, por exemplo, você tenha um concurso público em mente, porém esse concurso público ainda não tem previsão de abrir. É um concurso da sua cidade que abriu vamos dizer, há 2 anos atrás e até agora ainda não surgiu vestígios de que vai ter um outro concurso público. Você precisa ficar parado ou em clínicas populares ou fazendo o que você não gosta? Não. Faz um processo seletivo. Passa no processo seletivo, geralmente eles são mais fáceis de ser aprovado. Passa no processo seletivo, fica lá recebendo o seu salário, mas é como eu falei, vai tentando o concurso público, para não ter a visão de que o processo seletivo é o último degrau da sua escada, tá bom? Com relação a arrumadinhos, que é uma dúvida que sempre surge também lá no Odon, né? Dentro da nossa escola, sempre surge isso. Processo seletivo é arrumadinho? Nem sempre, mas tem, tá? Concurso público é muito mais difícil, porque você tem várias etapas e você consegue acompanhar com muito mais afinco as etapas. Você consegue ver a sua nota, você consegue reivindicar a sua nota. No processo seletivo, nem sempre, às vezes não tem nem prova. Então, os processos seletivos que não têm prova, eles vão apenas avaliar o seu currículo. E o que é que vai... Essa seleção não é aberta, não sai a nota, né, do currículo para todo mundo e muito menos você consegue ter certeza de que aquela nota do currículo é realmente verdadeira. Então, em cidades onde o arrumadinho é mais comum, um processo seletivo sem prova é uma desvantagem para aqueles que não têm as conexões, vamos dizer assim. Já quando ele tem prova, é um obstáculo a mais para que as pessoas que estão fazendo algo fora da lei façam realmente. É uma vantagem maior para quem está fazendo ali honestamente. Então, dê prioridade para o processo seletivo que tem prova. As provas são geralmente mais fáceis do que o concurso público, mas os do concurso público geralmente também não tá tão difícil, depende muito da banca, a gente fala mais disso em algum outro vídeo posteriormente. Mas dê prioridade para o processo seletivo com prova, para que você consiga também provar que você tirou uma nota maior do que fulaninho, amigo do prefeito, tá? Uma outra dúvida que as pessoas têm eu estou lá no meu cargo, fui admitida por um processo seletivo, sou contratada da prefeitura, tem chance de trocar o governo, trocar a prefeitura do município e eu ser tirada do meu cargo? Olha, se isso acontecer, você pode entrar na justiça. Isso é uma coisa que não é certa, é proibido, não é legal, tá? Principalmente porque vai ter evidência de que você foi tirada do seu cargo para fulaninho assumir. É uma coisa muito improvável, eles têm medo de que isso aconteça. É muito mais provável que você continue ali no seu cargo e mesmo assim veio fulaninho que nunca fez nenhuma prova e fique junto com você ali trabalhando, mas assumir o seu cargo, o seu lugar. É uma coisa muito mais improvável. Estou dizendo que é impossível? Não, tem prefeituras que são cara de pau mesmo, tá? Que colocam e tudo certo. Mas não é uma coisa comum. Já se você for admitido por um processo seletivo e aí vem outra pessoa, né? Vem outro prefeito e troca a gestão, né, a gestão municipal, isso também não significa que você vai ter que fazer um outro processo seletivo ou que você vai ter que sair daquele cargo. Não significa. E é diferente de, por exemplo, se você tivesse sido contratada por uma gestão sem ter provas, sem ter processo seletivo, simplesmente quero contratar fulaninho. Se você é amigo do prefeito e tem, quero contratar fulaninho, você tá lá no cargo, tem grande chance de você perder isso sim, caso venha uma outra gestão sem ser daquele prefeito que você é amigo,
tá bom? Mas se você está dentro de um processo, dentro de um cargo e você foi admitido por processo seletivo, fez prova, tudo bonitinho, apenas a troca da gestão não justifica você sair do cargo, certo? Outra dúvida que todo mundo tem, validade. Eu posso permanecer no processo seletivo por muitos anos? Pode. Como eu já falei, tem gente que se aposenta sendo contratado, que nunca vai ser concursado, é contratado apenas, acontece. Mas sempre vai ter no edital. Então, por exemplo, tem um edital que está surgindo agora, que eu não estou lembrado o nome dele, mas tem bem no início, dizendo: esse processo seletivo visa a contratação de profissionais durante o período de 2 anos, prorrogados por mais 2 anos. Isso é a validade daquele cargo, não a validade do processo seletivo em si. Daqui a pouco eu explico a diferença entre os dois. Se você vê lá dizendo que você vai permanecer naquele cargo só por esse momento, só por esses 4 anos no máximo, aí sim, deu 4 anos, tchau, tchau, você vai embora, você vai precisar fazer, né, outras seleções, outros concursos públicos por aí, para continuar com o seu saláriozinho. Mas muita gente confunde essa parte do edital, né, dizendo que o cargo só dura por 4 anos, com a validade do edital, a validade do processo seletivo. Não tem nada a ver. É porque é uma denominação que o processo seletivo, o concurso público utiliza, validade do concurso, que confunde muita gente que ainda não tem experiência com esses editais. Quando estiver dizendo validade do concurso, não significa que você vai ficar por tempo X no cargo. Isso seria a validade do cargo, a validade do seu emprego, a validade da sua contratação, não a validade do concurso, ou do edital, ou do processo seletivo, tá? Validade do processo seletivo é o tempo que a prefeitura e a banca têm para te chamar para aquele processo seletivo, aquela prova, aquela classificação vai ser válida por 2 anos. Então, por 2 anos, seu nome vai ficar ali em stand-by para você ser chamado a qualquer momento. Entenderam a diferença? Então, você precisa observar se no seu processo seletivo está falando ou não que a sua contratação, o seu cargo, você só vai ficar lá por X anos. Se não tiver, aí você pode ir até se aposentar tranquilamente, sendo contratado mediante processo seletivo. Deu para entender direitinho tudo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar aqui, que eu falo tudinho para vocês, tá? Basicamente, a diferença está na estabilidade, né? No fato de que você, no processo seletivo, você não sabe se daqui a 5 anos você ainda vai estar ali, né? E no concurso público você tem muito mais vantagens, muito mais reconhecimento do seu trabalho. Por isso, o processo seletivo é idealmente visto como um degrau e não o final, né, do seu processo de vida e da sua vida profissional. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Eu tô sempre postando aqui algumas dicas, resolução de questão, fazendo simulado. A gente tá sempre aí visando ajudar vocês à aprovação, né, rumo à sua aprovação em um concurso público de preferência. Se você gostou, já curte e eu espero vocês no próximo vídeo.